Oi, gente, meu nome é Neide. E, hoje, no dia em que eu completo 76 anos, eu decidi vir aqui abrir meu coração e contar minha história para vocês. Hoje sou uma senhora de cabelos brancos, mãos enrugadas e um olhar cansado. Muitos dizem que sou forte, que sobrevivi ao que poucos aguentariam. Mas se você soubesse tudo o que eu passei, talvez se perguntasse como é que eu ainda tô aqui. A vida nunca foi boazinha comigo. Desde muito pequena, aprendi que o mundo pode ser bem cruel, que as pessoas que deveriam te proteger podem te entregar para o pior destino. Eu fui vendida pela minha própria mãe quando ainda era uma menina. Sem, é isso mesmo que você ouviu. Minha mãe me vendeu. E por décadas eu me perguntei, por quê? O que faria uma mãe entregar a própria filha para um homem desconhecido? O que poderia ser tão terrível a ponto de me abandonar sem nenhuma explicação? Durante muitos anos, eu achei que tinha sido porque ela não me amava, que eu não era desejada, que eu era um peso do qual ela queria se livrar. Mas eu estava enganada. O motivo era muito pior do que eu poderia imaginar. Eu só fui descobrir a verdade no dia em que voltei para encarar o passado. Mas antes de te contar essa parte, preciso te levar para aquele dia. O dia em que tudo mudou para sempre. Antes da gente continuar com o relato, eu queria saber de onde vocês estão assistindo a esse vídeo. Deixa aí nos comentários. Tá bom? Se puder também se inscrever no canal e curtir o vídeo, e eu vou ficar muito feliz. Vou considerar como um presente de aniversário de vocês, um presentão. Eu nunca contei essa história para ninguém. Passei a vida inteira tentando enterrar isso dentro de mim. Mas algumas memórias são como feridas que nunca fecham. Sabe, elas voltam? Nos assombram nos momentos mais inesperados e fazem questão de lembrar que o passado nunca abandona a gente de verdade. Por muitos anos, tentei me convencer de que minha mãe me vendeu porque não me amava, porque eu não era querida, porque talvez eu fosse um fardo que ela não queria carregar, mas a verdade... Nossa, a verdade era muito pior do que isso. Eu só descobri o real motivo depois de adulta, depois que já tinha passado pelo inferno e voltado de lá mais vezes do que consigo contar, mas, para você entender o que aconteceu comigo, eu preciso voltar para o começo, para aquele dia, o dia em que minha vida virou de cabeça para baixo. Eu tinha só 6 aninhos. Minha casa era um barraco de madeira velha. Sabe, onde o vento passava pelas frestas e fazia os cômodos parecerem ainda mais frios do que já eram. Minha mãe passava a maior parte dos dias calada, sempre com os olhos fundos, sempre com aquela expressão distante, como se a mente dela estivesse presa em algum lugar que eu nunca conseguiria alcançar. Naquela manhã, acordei com o cheiro forte do cafezinho amargo. O sol ainda nem tinha aparecido direito, mas minha mãe já estava sentada na mesa, segurando a xícara com as mãos trêmulas. Ela não olhou para mim. E eu me aproximei devagar, esfregando os olhos de sono. Mãe? Minha voz saiu baixinha. Ela não respondeu, apenas suspirou fundo e fechou os olhos, como se estivesse juntando coragem para dizer algo que não queria. Vai tomar banho e veste sua melhor roupa. Neide. Eu estranhei. Minha melhor roupa era um vestido azul desbotado, que eu só usava quando a gente ia na cidade. A gente vai ser, perguntei, toda esperançosa. Ela desviou o olhar. Algo assim. Moi dois. Se eu soubesse o que aquilo significava, teria corrido para bem longe. Mas eu era só uma menina. Uma menina que ainda acreditava que a mãe era o porto seguro de qualquer criança. O dia estava nublado quando saímos de casa, e a cada passo, minha mãe parecia mais tensa. As mãos dela suavam quando seguravam as minhas. Seus olhos varriam a rua, como se estivessem procurando alguma coisa ou alguém. Então, eu o vi. Um homem de chapéu preto estava parado na esquina, encostado num carro velho e enferrujado. Ele não sorriu quando nos viu chegando perto. Pelo contrário,
Seus olhos pequenos me analisaram da cabeça aos pés, como se estivesse avaliando uma mercadoria que tinha acabado de comprar. Eu não sabia o que era medo até aquele momento. Minha mãe parou na frente dele e apertou minha mão com força. Tá feito. A voix de là estava tremula. Quase um sussurro. O homem concordou com a cabeça. Meteu a mão no bolso e puxou um maço de dinheiro, contou umas notas e enfiou na mão dela. Naquele momento, algo dentro de mim gritou. Algo dizia que eu precisava correr, que eu tinha que fugir dali antes que fosse tarde demais. Mas minha mãe segurava minha mão com tanta força que doía os ossos. Por favor. Mãe, o que está acontecendo? Foi a primeira vez que a vi chorar. Ela não disse nada, apenas se ajoelhou na minha frente. Segurou meu rosto com as mãos geladas e sussurrou. Me perdoa. Minha filha. Então ela se levantou e se virou. Começou a andar. Chamou-lhe para trás. Me gritei, desesperada, tentando correr atrás dela. Mas o homem me pegou pelo braço antes que eu conseguisse dar um passo e eu me debatia, lutando para me soltar. Me solta, mãe, não me deixa. Mas ela já estava longe. Andava apressada, como se fugir da minha voz fosse o bastante para apagar o que tinha acabado de fazer. Naquele dia, eu aprendi da pior forma que o amor de uma mãe nem sempre é o que deveria ser, e que algumas despedidas são para sempre. O homem me colocou dentro do carro com brutalidade. Sentei no banco de trás, com as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sem entender nada. Ele ligou o motor sem dizer uma palavra. O silêncio era insuportável. Para onde a gente está indo? Minha voz saiu embargada. Ele não respondeu. Só me lançou um olhar frio pelo retrovisor. Senti um nó na garganta. Foi quando eu percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. O carro andou por horas. As casas e as ruas que eu conhecia ficaram para trás. A estrada virou terra batida, cercada de mato alto. Meu coração disparava cada vez mais. A única coisa que eu sabia era que estava indo para um lugar onde ninguém me encontraria e que ninguém viria me salvar. Chegamos num sítio isolado. O céu já estava escuro quando o carro parou em frente a uma casa velha, de janelas quebradas e portas que rangiam com o vento. Meu corpo inteiro tremia. O homem desceu do carro e abriu a minha porta. Zai ordenou. Eu hesitei. Ele não gostou. Segurou meu braço com força e me puxou para fora. Não quero problema com você. Menina, faz o que eu mandar e não vai ter motivo para se arrepender. Arrependimento. Era tudo o que eu sentia. Eu queria voltar no tempo. Voltar para casa. Mesmo com toda a dificuldade, voltar para minha mãe. Mesmo que ela não fosse carinhosa, porque qualquer lugar seria melhor do que aquele. Ele me arrastou para dentro da casa e trancou a porta. Foi quando eu entendi. A partir daquele momento, eu não era mais uma criança. Eu era uma prisioneira. O cheiro dentro daquela casa era diferente de tudo que eu já tinha sentido. Era uma mistura de poeira velha. E eu queria perguntar, por que eu estava ali? Eu queria implorar para ele me deixar voltar para minha mãe. Mas a minha voz simplesmente não saía. Ele tirou o chapéu e jogou sobre a mesa. Seus cabelos eram ralos e grisalhos, mas o rosto tinha um peso de anos que pareciam maior do que sua idade real. Os olhos escuros me encararam com uma frieza que eu nunca tinha visto. Você é pequena. Vai dar trabalho no começo. Mas vai aprender? Eu engoli em seco. Aprender o quê? Ele apontou para uma escada de madeira estreita que levava para o andar de cima. O quarto é lá em cima. Vai. Minhas pernas não se mexeram. Algo dentro de mim me dizia para não subir. Para sair correndo dali. Para encontrar um jeito de escapar. Mas eu não sabia para onde correr. O carro tinha nos levado para longe. Muito longe de casa. Eu não fazia ideia de onde estava. E a única coisa que eu sabia é que aquele homem não era alguém que aceitaria um não como resposta. Então, obedeci. Meus pés pisavam devagar nos degraus gastos.
cada um rangendo sob o meu corpinho frágil. Cheguei no corredor e encontrei uma porta meio aberta. Lá dentro, um colchão fino, jogado no chão e uma janela pequena, suja, que deixava passar só um feixe fraco de luz da lua. O quarto era frio. Não tinha nada além do colchão e umas caixas velhas empilhadas no canto. O cheiro de mofo era forte. O vento soprava por frestas na parede de madeira, fazendo um assobio baixo tomar conta do ambiente. Ouvi os passos dele subindo a escada logo atrás de mim. E meu corpo enrijeceu. Ele parou na porta e me olhou de cima a baixo. A partir de agora, essa é sua casa. Não tente sair. Não tente fugir. Se obedecer, não precisa ter medo. Meu coração gelou. Não precisava ter medo, como não ter medo de alguém que me trancou numa casa no meio do nada. Ele jogou um pedaço de pão duro no chão, perto do colchão. Isso é o que tem para hoje. Se quiser, mais, vai ter que merecer. Depois disso, ele saiu e trancou a porta. O som da tranca sendo girada me fez tremer. Ele tinha mesmo me trancado. Eu estava sozinha. Sozinha num lugar desconhecido, trancada num quarto frio, sem saber o que me esperava. O silêncio era ensurdecedor. Me encolhi no colchão fino, abraçando as próprias pernas. O medo apertava meu peito de um jeito que eu nunca tinha sentido antes. As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar. Meu corpo soluçava. Minha garganta doía de tanto segurar o choro. Mas eu não queria que ele me ouvisse. Eu queria minha mãe. Eu queria entender por que ela me deixou ali. Será que ela viria me buscar? Será que aquilo era um engano? Será que, quando o sol nascesse, eu voltaria para casa? Mas algo me dizia que não. A nuit foi longe. Eu não conseguia dormir. Cada barulho da madeira rangendo, cada sopro do vento lá fora, cada respiração minha parecia mais alta do que devia. Então, eu ouvi algo. Passos. Lá embaixo. O homem andava de um lado para o outro. Parecia inquieto. Parecia estar esperando algo. Ou alguém. Meu coração disparou. De repente, ouvi footsteps. Outra pessoa tinha chegado. Me arrastei até a porta e colei o ouvido na madeira. Você tem certeza de que não vão vir atrás dela? A voz era grossa, rouca e parecia preocupada. A mãe dela me garantiu que ninguém vai sentir falta. Disse que era um peso morto. Meu sangue gelou. Peso morto. Era assim que minha mãe me via. Bam. Assoei a Sam. E quanto a ele não sabe de nada ainda. Mas vai saber. Em breve. Silêncio. A outra voz abaixou o tom, quase um sussurro. Se ele souber, vai querer pegar lá para ele. E se isso acontecer? Problema dele. Você sabe o que acontece com quem mexe com ele? O home rio. Mas não era uma risada de alegria, era uma risada seca, amarga. Eu não tenho medo dele. A conversa parou ali. Ouvi passos indo embora, a porta rangendo, e depois o silêncio absoluto. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. O que aquilo significava? Quem era ele? Quem era essa pessoa que poderia querer me pegar para si? Fechei os olhos e tentei lembrar do rosto da minha mãe, mas tudo o que eu via era a silhueta dela se afastando, o olhar vazio, o adeus sem explicação. Naquele momento, eu soube que não podia esperar que ela voltasse. Eu estava sozinha. Se eu quisesse sair dali, eu precisaria encontrar uma saída por conta própria. A nuit foi longa. O sono vinha em pedaços curtos, arrancado de mim sempre que um barulho lá fora ecoava pela casa. Meus olhos ardiam. Meu corpo doía por estar encolhida naquele colchão fino. Mas o que mais me machucava era o medo. O medo do que aconteceria comigo, o medo de não ver minha mãe nunca mais, o medo de descobrir que talvez eu fosse mesmo um peso morto. Tentei me convencer de que ela voltaria, que talvez aquele homem tivesse mentido, que minha mãe não teria coragem de me abandonar assim.
mas as palavras dele ecoavam na minha cabeça como marteladas. Ela me vendeu. Ela me entregou para aquele homem em troca de dinheiro, e pelo jeito como ele falava, aquilo não era algo que ela tinha feito por impulso. Ela sabia exatamente o que estava fazendo, mas por quê? O que a faria me deixar ali? O primeiro raio de sol atravessou a janela suja do quarto e iluminou a poeira que flutuava no ar. Meu estômago roncou. O pedaço de pão que o homem tinha jogado para mim ainda estava no chão, mas era difícil comer quando parecia que um nó estava preso na minha garganta. O silêncio dentro da casa era sufocante. Abracei meus joelhos tentando segurar as lágrimas. O que aconteceria comigo agora? Eu ficaria trancada ali para sempre. Ele disse que eu teria que merecer comida. O que isso significava? Meus pensamentos foram interrompidos pelo som do trinco girando. Meu corpo travou. A porta do quarto se abriu devagar. Rangendo. O homem apareceu no batente, me encarando com aqueles olhos fundos e vazios. Levante-se. Eu hesitei. Levante-se, repetiu, impaciente. Com o coração acelerado, forcei minhas pernas a se moverem. O chão de madeira estava gelado sob meus pés descalços. Ele deu um passo para trás e apontou para a escada. Desça. Minha respiração ficou presa no peito. Eu não queria descer. Mas se dissesse isso, sabia que poderia ser pior. Engoli em seco e comecei a caminhar, sentindo cada degrau Ranger sob meu peso. O ar lá embaixo era pesado, carregado de um cheiro estranho, como cigarro velho misturado com algo azedo. Quando cheguei ao último degrau, vi que a mesa da cozinha estava posta, uma caneca de café esfriando ao lado de um pedaço de carne seca. Meu estômago revirou. O homem se sentou e acendeu um cigarro. Sente-se. Minhas pernas pareciam presas no chão. You. Não tô com fome. Ele estreitou os olhos. Você vai comer? Pisquei rápido, tentando conter o tremor no meu corpo. Ele puxou uma cadeira para mim e bateu o punho na mesa, como se estivesse perdendo a paciência. Aproximei-me devagar e me sentei. Coma. Meus dedos tocaram a carne dura e fria. Meu estômago implorava por comida, mas meu coração estava envenenado pelo medo. Levei um pedaço pequeno à boca, mastigando devagar, enquanto ele me observava. Então, ele falou algo que fez minha espinha gelar. Você sabe por que está aqui. O pedaço de carne parou na minha garganta. Sua mãe disse que você era esperta? Vamos ver se isso é verdade. Eu não sabia o que responder. Eu não sei por que estou aqui. Ele soltou uma risada seca. Claro que sabe. Meu corpo ficou rígido. Sua mãe não te contou nada. Não é. Eu balancei a cabeça devagar. Ele sorriu, mas não era um sorriso de diversão. Era um sorriso cruel, de alguém que sabia algo que eu não sabia. Interessante. Fiquei em silêncio, esperando que ele continuasse, mas ele apenas me encarou. Tragou o cigarro e bateu as cinzas na beira do prato. Hoje você vai trabalhar? Minha pele arrepiou. Trabalhar? Elle? Você acha que tá aqui de graça? Engoli em seco. O quê? O que eu tenho que fazer? Ela se inclinou para frente, apoiando os cotovelos na mesa. Você vai aprender a obedecer? Meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar do peito. Eu não sabia o que aquilo significava, mas algo dentro de mim me dizia que eu estava prestes a descobrir. O dia foi longo. Elle me fit limpar a casa inteira. Esfregar o chão até meus dedos ficarem dormentes. Lavar roupas com água gelada, até minhas unhas ficarem roxas. Eu nunca tinha trabalhado daquele jeito. Meus braços doíam. Minhas pernas estavam fracas, mas eu não me atrevia a reclamar. A cada ordem que ele dava, eu obedecia sem hesitar. Eu sabia que não tinha escolha. Quando o sol começou a se pôr,
Eu estava tão exausta que mal conseguia ficar de pé. Ele me olhou de cima a baixo e soltou um grunhido de aprovação. Pelo menos você aprende rápido. Meu corpo inteiro queria desabar. Eu só queria deitar no colchão duro e fingir que nada daquilo era real. Mas então ele disse algo que me fez congelar. Se continuar assim, talvez eu nem precise te levar para ele. Minha respiração parou. Ele. Aquela era a segunda vez que eu ouvia falar desse ele. Quem era essa pessoa? Por que ele falava como se eu pertencesse a alguém? O homem percebeu meu olhar confuso e sorriu de canto. Ah, então você ainda não sabe. Meu coração disparou. Ele se levantou, pegou um copo e o encheu com um líquido amarelado. Bebeu de um gole só e me olhou de novo. Não se preocupe. Menina, logo, você vai conhecer seu verdadeiro dono. Meus olhos se arregalaram. Dono, o que aquilo significava? Minha mente gritava. Mas eu não ousava perguntar. O medo já tinha tomado conta de mim. E pela primeira vez, desejei que minha mãe tivesse me deixado morrer na rua. A noite chegou com um frio cortante. O vento soprava forte, fazendo as janelas velhas da casa rangerem. Como se estivessem reclamando do tempo, eu me encolhi no colchão fino, abraçando minhas próprias pernas, sentindo meu corpo inteiro doer. Depois de um dia inteiro de trabalho forçado, meus dedos estavam cortados de tanto esfregar o chão. Minhas costas latejavam de tanto carregar baldes pesados de água suja. Mas o que mais doía não era o corpo, era a mente, era o medo constante. O medo do que viria no dia seguinte, o medo de quem era aquele ele que o homem mencionou. Eu ainda não sabia o que aconteceria comigo. Mas uma coisa era certa: eu não era apenas uma criança abandonada. Eu tinha sido vendida para algo muito pior. Eu precisava fugir. Mas como fugir de um lugar que eu nem sabia onde ficava? Cadê a voz era grave, seca. Com um tom de impaciência, meu corpo inteiro arrepiou. Era ele. O homem que me comprou se levantou da cadeira e caminhou lentamente até a porta. Tá lá em cima, pequena demais ainda. Tá meio arisca. Mas aprender rápido. Você sabe que eu não tenho paciência para esperar, Oisai, mas tem que ter. Se fizer errado, vai dar problema. Silêncio. Eu me arrastei devagar pelo colchão, tentando me afastar da porta. A madeira rangeu sob o peso dos passos do homem misterioso. Ele estava subindo. Meu coração parecia que ia explodir. A maçaneta girou. Meu sangue gelou. Mas antes que a porta se abrisse completamente, outro barulho soou do lado de fora da casa. Som abafado, como se algo tivesse sido derrubado ou homem parou. Que foi isso? O silêncio pairou no ar. Outro. O que tinha me comprado? Respondeu com a voz tensa. Tem alguém aqui. Um frio percorreu minha espinha. Outra pessoa? O homem da voz grave pareceu desconfiado. Se tiver alguém te vigiando, a gente tá morto. Eu ouvi o barulho de uma arma sendo destravada. Minha respiração ficou presa na garganta. A porta do meu quarto se fechou com força. Eles estavam preocupados com outra coisa. Outra pessoa. Alguém tinha nos encontrado. Meu coração batia tão forte que eu conseguia ouvi-lo nos meus ouvidos. O homem que me comprou desceu as escadas apressado e eu ouvi o som de gavetas sendo reviradas, objetos caindo no chão. Ele estava pegando algo, uma arma. Ouvi o barulho da porta sendo aberta novamente, dessa vez com brutalidade. Tem alguém aí? A voz do homem soou para o lado de fora. Silêncio. Apenas o som do vento assobiando. Eles saíram. Por alguns segundos. Eu fiquei ali, imóvel, ouvindo os passos deles se afastarem. E então, pela primeira vez, olhei para a pequena janela suja do quarto. Meu corpo inteiro tremia, mas algo dentro de mim dizia que essa era a minha única chance. Se eu não fugisse agora,
Talvez nunca mais conseguisse. Engatinhando até a parede, segurei a moldura da janela e me estiquei o máximo que pude. A tranca estava velha. A madeira estava podre. Era só empurrar com força. Mordi o lábio segurando o choro. E então, com toda a força que meu corpinho conseguiu reunir, empurrei a janela para fora. Ela se abriu com um estrondo seco. Meu coração disparou. Eu não tinha tempo. Não podia pensar. Apenas sabe? Me arrastei pelo parapeito e olhei para baixo. A casa era alta. E a queda seria dolorosa. Mas era melhor do que o que me esperava se eu ficasse ali. Eu fechei os olhos e pulei. O impacto foi brutal. Meu corpo bateu contra o chão seco e duro, arrancando o pouco de ar que ainda restava nos meus pulmões. A dor se espalhou pelas minhas pernas, pelos meus braços, pelo peito. Mas eu não podia me dar ao luxo de sentir dor. Não podia perder tempo. Eu precisava correr. As vozes dentro da casa ainda ecoavam, e eu sabia que, em questão de segundos, eles perceberiam que eu não estava mais lá. Eu me obriguei a levantar, as pernas tremendo como se fossem desabar a qualquer momento. O mato alto ao redor da casa era denso, espinhoso, cortando minha pele conforme eu avançava às cegas pela escuridão da noite. Meu coração martelava dentro do peito. Atrás de mim, ouvi a porta da frente sendo escancarada. Ela fugiu. O grito fez o pânico me consumir. Minha respiração estava descompassada. Os pés descalços pisavam em pedras, galhos secos, terra fria. Cada passo era uma agonia. Mas eu não podia parar. Os sons atrás de mim ficaram mais altos. Eles estavam me procurando. Eu ouvi os passos pesados esmagando o mato. Ouvi xingamentos. Ouvi ordens. Encontrei-me lá agora. O medo me sufocava. Minha mente gritava: Cora, Cora, Cora. Mas para onde eu não sabia onde estava. Não sabia para onde ir. E eu só sabia que se me pegassem, eu não teria outra chance. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, misturando-se ao suor e à poeira que grudava na minha pele. A mata parecia infinita. Os galhos se fechavam ao meu redor como garras tentando me prender. Então, vi uma clareira. Lá na frente. Havia uma estrada de terra. Minhas pernas estavam fracas. Mas eu reuni o que restava de força e corri em direção a ela. Tropechando. Ofegante. Com a visão turva. Se eu conseguisse chegar até lá, talvez. Então, farol. Luzes. Carol. Meus olhos se arregalaram. Alguém estava vindo. Era minha chance. Usei o resto das minhas forças para correr até o meio da estrada, estendendo os braços, acenando desesperadamente: Por favor, me ajuda. O carro freou bruscamente. Os pneus levantando poeira, a porta se abriu, e o congelei. E então, do outro lado da estrada, eu o ouvi. O homem de quem estavam falando, o verdadeiro dono, o homem para quem minha mãe havia me vendido. Meu corpo travou. Meus olhos encontraram os dele, e naquele instante, suba. Meu inferno estava apenas começando. O homem que estava diante de mim era diferente de qualquer um que eu já tinha visto. Ele não parecia apressado, não demonstrava fúria ou desespero, como os outros que estavam me caçando. Pelo contrário, e ele parecia calmo, e isso me aterrorizava mais do que qualquer grito. Seu rosto estava meio coberto pela sombra do chapéu escuro, mas os olhos brilhavam como os de um predador. Observando a presa, ele deu um passo na minha direção, e meu corpo congelou. Então foi você que me causou essa dor de cabeça toda. Minha respiração ficou presa na garganta. Atrás de mim, ouvi os passos dos outros homens se aproximando, correndo pela estrada, xingando e bufando. A menina fugiu. Pegamos ela. Um deles gritou. Mas a voz falhou assim que ele percebeu quem estava ali. O silêncio caiu como um tapa. Todos os outros congelaram, paralisados.
Aquela figura na minha frente não era um deles. Ele era acima deles. Meu estômago revirou. Aquele era o homem para quem minha mãe me vendeu. Aquele era o verdadeiro dono do meu destino. Eu queria correr. Queria gritar. Queria implorar. Mas meu corpo não obedecia. Foi ele quem quebrou o silêncio. Quem deu permissão para machucar ela? O homem que tinha me comprado? Aquele que me manteve presa. Tentou se explicar. Ela estava sendo difícil. Precisava aprender. O outro riu. Uma risada baixa. Sem alegria. E então, sem aviso, ele ergueu a mão e acertou um tapa seco no rosto do homem. O som ecoou pela estrada. E o treme. O homem que me comprou caiu de joelhos, segurando a bochecha vermelha, os olhos arregalados de medo. O outro se abaixou ao lado dele, inclinando a cabeça como se estivesse observando algo curioso. Eu perguntei: quem deu permissão para tocar nela? Eu só estava tentando manter ela sob controle. O sorriso no rosto do homem desapareceu. E você falhou? O silêncio foi cortado pelo som de um tiro. Meu corpo travou. O homem à minha frente nem hesitou. Apenas sacou a arma, atirou no outro e guardou de volta. Como se tivesse apenas espantado um inseto. Os outros não se moveram. Ninguém correu. Ninguém reagiu. Era como se aquilo fosse esperado. Como se ele tivesse o direito de fazer aquilo. Eu não conseguia respirar. Meu coração parecia que ia explodir no peito. Ele se virou para mim. Agora que resolvemos isso, venha. Minha mente gritava. Corra, corra agora. Mas eu não conseguia. Meus pés estavam fincados no chão. Minha respiração curta e trêmula. Ele estendeu a mão. Ou prefere que eu te carregue? O pavor tomou conta de mim. Meus olhos se moveram para os lados, tentando encontrar uma saída, mas os outros homens ainda estavam ali. Observando em silêncio, eu não tinha escapatória. Engolia em seco. E com as pernas tremendo, eu dei meu primeiro passo na direção do verdadeiro dono do meu destino. Oh, Homem sorriu. Eu suba. Naquele instante, que minha luta estava apenas começando, meus pés mal tocavam o chão. Meu corpo tremia tanto que a simples ideia de caminhar parecia impossível, mas eu não tinha escolha. O homem de olhar frio caminhava na minha frente. Sem pressa, como se já soubesse que eu não teria coragem de fugir, como se tivesse certeza de que eu já pertencia a ele. O silêncio ao redor era sufocante. Atrás de nós, os outros homens continuavam parados, sem nenhuma reação diante do corpo caído no chão, nenhuma palavra, nenhum lamento, nenhum remorso. A única coisa que se ouvia era o vento soprando a poeira da estrada e eu sentia que, a qualquer momento, minhas pernas iam falhar. Meu coração batia tão rápido que eu quase não conseguia ouvir mais nada além do som do meu próprio desespero. O homem abriu a porta do carro. Entrei. Minha garganta estava seca. Cada célula do meu corpo gritava para que eu não obedecesse. Mas o que aconteceria se eu não entrasse? Eu tinha acabado de ver do que ele era capaz. E eu sabia que, se tentasse resistir, o destino poderia ser ainda pior. Eu não tinha forças para correr. Eu não tinha para onde ir. Eu simplesmente desisti. Entrei no carro sem dizer uma palavra. A porta se fechou ao meu lado com um estrondo seco. O homem deu a volta. Entrou no banco do motorista e ligou o motor. O carro começou a se mover. Foi nesse momento que eu realmente senti. Eu estava indo embora. Para onde eu não sabia. Mas uma coisa era certa. Se eu não escapasse agora, talvez nunca mais escapasse. O silêncio dentro do carro era aterrorizante. Eu não conseguia olhar para ele. Não conseguia nem respirar direito. Meu olhar estava preso na estrada lá fora. Nos campos secos que passavam rápido pela janela, eu tentava memorizar cada curva, cada árvore, cada detalhe. Como sei?
De alguma forma. Isso pudesse me ajudar a fugir depois. Mas tudo parecia igual. O mesmo chão seco. O mesmo céu nublado. O mesmo desespero dentro do meu peito. O homem dirigia com calma, como se estivesse fazendo uma viagem qualquer. Uma das mãos descansava no volante, enquanto a outra segurava um cigarro entre os dedos. Ele não parecia preocupado. Ele não parecia apressado. Ele simplesmente existia. E isso me assustava mais do que qualquer outra coisa. Minutos se passaram. Talvez horas. E então, ele falou pela primeira vez. Você tem nome? Minha garganta travou. Eu não sabia se devia responder. Se eu falasse, estaria aceitando minha situação. Se eu ficasse em silêncio, ele ficaria irritado. Respirai fundo, tentando juntar qualquer pedacinho de coragem que ainda restava em mim. Naide. Ele sorriu de canto. Naide. Repetiu, como se estivesse testando a palavra na boca. Belo nome. Sua mãe escolheu bem. Minha respiração falhou. Eu queria perguntar. Queria exigir respostas. Por que ela fez isso comigo? Por que me vendeu? Mas eu sabia que não adiantaria. Ele era a única pessoa naquele carro que sabia todas as respostas. Ei! Pelo jeito. Não tinha pressa nenhuma para me dar. Ele tragou o cigarro. Soltou a fumaça lentamente e olhou para mim pelo canto dos olhos. Você é esperta. Naide, engoli em seco. O que isso significava? O que ele queria saber? Eu acho que sim. Ela era o baixinho. Ótimo. Isso vai facilitar as coisas. O medo se espalhou pelo meu corpo como um veneno. O que ele queria dizer com isso? O que ele queria de mim? Meu estômago se revirou. Eu não sabia para onde estava indo. Mas, de alguma forma, eu sabia que, quando chegasse, minha vida nunca mais seria a mesma. O carro seguia pela estrada deserta. O silêncio entre nós era tão pesado que chegava a ser ensurdecedor. O motor roncava baixo e o cheiro forte do cigarro tomava conta do ar, misturando-se com o cheiro da poeira que entrava pela fresta da janela. Eu não olhava para ele. Eu não conseguia. Meu olhar estava fixo na estrada, tentando memorizar qualquer detalhe, qualquer curva, qualquer coisa que pudesse me dar uma pista de onde estávamos indo, mas tudo parecia igual. O mesmo nada. O mesmo deserto sem fim. A mesma sensação de que eu estava cada vez mais longe de qualquer esperança. A única coisa que me restava era o medo. Ele estava ali, me consumindo como uma sombra dentro do peito. O homem dirigia com calma, uma mão no volante, a outra segurando o cigarro que já queimava até o filtro. Ele parecia relaxado, como se estivesse apenas fazendo uma viagem qualquer. E isso me deixava ainda mais aterrorizada, porque, para ele, eu não era uma menina assustada. Eu não era alguém que tinha sido arrancada da própria casa. Eu era apenas uma encomenda sendo transportada, e eu sabia que encomendas, uma vez entregues, não voltam para casa. O tempo passava de forma estranha. Eu não sabia se estávamos na estrada há minutos ou horas. Meu corpo doía da posição, mas eu não ousava me mexer. Então, ele quebrou o silêncio. Você tá com medo. Naide, minha respiração falhou. A pergunta me pegou de surpresa. Eu não sabia se ele esperava uma resposta. Ele virou o rosto levemente para mim, os olhos escuros me analisando. Não precisa ter medo de mim. O jeito como ele disse aquilo fez minha pele arrepiar. Eu já tinha ouvido essa frase antes, e sempre que alguém dizia isso, era porque eu tinha motivos para ter medo. Ele jogou o cigarro pela janela e voltou a se concentrar na estrada. Você acha que sua mãe não te ama? Não é? Minha garganta travou. Eu não respondi, mas meu silêncio foi resposta suficiente. Ele sorriu de canto, como se soubesse exatamente o que se passava na minha cabeça.
Mas e se eu te dissesse que sua mãe te entregou para mim para te salvar? Meu corpo ficou rígido. O que ele estava dizendo? Como minha mãe me vender para um estranho poderia ser salvação? Minha mente se encheu de perguntas, mas minha boca continuava travada. Ela era o Baixó, balançando a cabeça. Ah, Neide, você ainda tem tanto para descobrir. E eu queria gritar. Eu queria que ele parasse com aquele jogo. Eu queria que ele simplesmente dissesse o que estava acontecendo, porque aquela incerteza estava me matando. Mas ele não parecia ter pressa. Porque ele sabia algo que eu não sabia. E por algum motivo, ele gostava de me ver presa naquela angústia. O carro começou a desacelerar. Meus olhos voltaram para a estrada e foi então que eu vi um portão de ferro enorme, enferrujado, coberto de trepadeiras e musgo. Atrás dele, uma propriedade cercada por árvores altas, densas, que impediam qualquer visão do que havia além. Meu coração bateu mais forte. Nós estávamos chegando. Eu não sabia onde, mas algo dentro de mim gritava que aquele era um lugar do qual eu nunca deveria ter me aproximado. O homem pegou um pequeno controle e apertou um botão. O portão rangeu e começou a se abrir devagar, revelando uma estrada de pedras que levava para dentro da propriedade. Ele dirigiu sem pressa, os pneus fazendo um barulho seco contra o chão. E então, eu vi a casa. Era um casarão antigo, imponente, com janelas grandes e uma varanda comprida que parecia ter pertencido a outra época, mas o tempo tinha sido cruel com aquele lugar. As paredes estavam desgastadas. O telhado tinha partes quebradas, e o jardim ao redor parecia ter sido esquecido há anos. O carro parou em frente à entrada. Meu coração martelava dentro do peito. Ele desligou o motor e olhou para mim. Bem-vinda ao seu novo lar. Minha boca secou. Eu não queria sair do carro. Eu não queria pisar naquele lugar. Mas então, a porta da frente do casarão se abriu e uma figura apareceu na entrada. Era uma mulher, alta, magra, vestindo um vestido escuro, que chegava até os tornozelos. Seu cabelo era preso em um coque apertado e seus olhos eram pequenos, afiados, avaliando tudo com um olhar de superioridade. Ela me viu dentro do carro e sorriu, mas não era um sorriso de boas-vindas. Era um sorriso de quem já sabia exatamente o que ia acontecer comigo. Um arrepio percorreu minha espinha. O homem abriu a porta ao meu lado e fez um gesto com a cabeça. Vamos. Naida, não me faça perder a paciência. Minhas pernas tremiam, mas eu sabia que não tinha escolha. Eu saí do carro. A mulher continuava me observando, imóvel, como uma estátua. Então, o homem se virou para ela. Aqui está. A mulher sorriu novamente, inclinando levemente a cabeça, perfeita. Meu estômago revirou. O que aquilo significava? Eu senti o sangue fugir do meu rosto. Eu queria correr. E eu queria fugir, mas antes que eu pudesse pensar em qualquer coisa, a mulher se virou e começou a caminhar para dentro da casa. O homem colocou a mão no meu ombro. Firm. Vamos. E então, eu fui levada para dentro da casa, sem saber que, uma vez que eu cruzasse aquela porta, eu nunca mais seria a mesma. A porta do casarão se fechou atrás de mim com um som surdo. Abafado. O ar dentro da casa era pesado, carregado de um cheiro adocicado e enjoativo, misturado com poeira antiga e madeira úmida. As janelas altas deixavam entrar apenas um fiapo de luz da lua, criando sombras longas nas paredes desgastadas. Cada detalhe daquele lugar parecia saído de um pesadelo. A mulher que havia nos recebido caminhava lentamente à nossa frente. Seus passos ecoavam pelo chão de pedra, e o vestido preto se movia suavemente com seu andar calculado. O homem que me trouxe mantinha a mão firme no meu ombro, guiando-me sem pressa, mas também sem me dar espaço para hesitar. Eu não sabia o que esperar.
mas algo dentro de mim dizia que nada de bom me esperava ali. Fomos levados por um corredor estreito, as paredes cobertas por retratos empoeirados de pessoas que pareciam de outra época, os olhos das pinturas pareciam me seguir como se estivessem me observando, analisando, esperando algo. Meu coração martelava dentro do peito. A mulher parou diante de uma porta dupla de madeira escura. Ela pousou a mão na maçaneta, mas não a abriu imediatamente. Em vez disso, virou-se lentamente para mim. Seus olhos pequenos e afiados me percorreram dos pés à cabeça, como se estivessem me examinando. Então ela falou pela primeira vez. Quanto tempo ela tem? Minha pele arrepiou. O homem ao meu lado respondeu casualmente. 6 anos. Ela inclinou a cabeça levemente, como se estivesse ponderando a informação. Ela parece mais frágil do que eu imaginava. Meu estômago revirou. Frágil. O que isso significava? Antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, a mulher abriu a porta e gesticulou para que entrássemos. O homem me empurrou levemente para dentro, e então eu vi o que havia ali. A sala era grande, mas quase vazia. Havia apenas uma mesa comprida no centro, e no fundo, uma enorme lareira apagada. Com uma poltrona de couro virada para nós, o silêncio era de cemitério. Então, estalo. A poltrona começou a se virar lentamente, e quando finalmente vi quem estava sentado ali, meu coração parou. A poltrona de couro rancheu. Enquanto se virava lentamente, o tempo parecia se arrastar, como se o próprio ar estivesse pesado demais para se mover. Meu coração batia tão forte que eu sentia o pulso nas têmporas. Cada batida um tambor ensurdecedor dentro da minha cabeça. E então, finalmente, tu vi ela. O homem sentado na poltrona era diferente de todos os outros, différent d'eux eux-mêmes que me trouxe até ali. Diferente da mulher que me olhava com aquele olhar analítico, frio, ele era elegante. Seu terno preto estava impecável, o cabelo penteado para trás sem um único fio fora do lugar. Ele tinha traços finos, rosto sem rugas. Mas os olhos... os olhos! Os olhos dele não pertenciam a um ser humano comum. Havia algo ali dentro. Algo vazio. Algo profundo demais. Algo que me fez sentir como se eu não estivesse apenas diante de um homem, mas sim de algo maior do que eu jamais poderia entender. Ele sorriu. Naida. Minha pele arrepiou. Ele sabia meu nome. Eu não conseguia falar. Não conseguia me mexer. Eu só conseguia olhar para ele, hipnotizada pelo tom da sua voz, pelo jeito que ele pronunciou meu nome, como se já me conhecesse há muito tempo. Ou même que me trouxe até ali se aproximou, inclinando levemente a cabeça em sinal de respeito. Aqui está, como o senhor pediu. O homem na poltrona não desviou os olhos de mim. Você fez bem. Minha garganta estava seca. O que estava acontecendo? Porque eu fui trazida ali. E, mais importante, quem era ele? A mulher que estava ao lado da porta se moveu em silêncio, andando até ficar atrás da poltrona. Ela parece frágil. Tem certeza de que é a certa. O homem deu um pequeno sorriso. Não se engane pelas aparências. Minha cara. As coisas mais valiosas deste mundo vêm em embalagens delicadas. Minha mente gritava para entender o que eles estavam falando. Eu era valiosa para quem? Para quê? Minha respiração ficou pesada. Por que eu estou aqui? Minha voz saiu trêmula. Pequena. O homem na poltrona inclinou a cabeça levemente para o lado, como se estivesse genuinamente surpreso com a pergunta. Sua mãe não lhe contou. Meus olhos se arregalaram. Minha mãe sabia disso. Eu balancei a cabeça rapidamente, negando. O homem suspirou, como se estivesse lidando com uma criança boba. Então, suponho que teremos que lhe contar.
Elle se levantou devagar. E naquele instante, Ayusub. Eu não queria saber a verdade. Eu não queria ouvir. Por quê? Qualquer que fosse a explicação. Era pior do que eu poderia imaginar. O homem deu um passo à frente e eu instintivamente recuei, mas eu não tinha para onde fugir. Atrás de mim, a porta estava fechada. A mulher e o homem que me trouxeram estavam ali, imóveis, observando como se aquela cena já tivesse se repetido inúmeras vezes. Meu peito subia e descia rápido demais. Minha respiração estava louca, como se meu corpo estivesse tentando pegar todo o oxigênio do lugar antes que algo terrível acontecesse. E então, ele falou novamente. Naira, minha querida, você não faz ideia de quem realmente é. Não é. Minhas mãos estavam geladas. Ele deu mais um passo. E a cada movimento dele, meu medo crescia. Sua mãe fez um grande sacrifício para te manter longe de mim. Mas, no fim, todos voltam para onde pertencem. Eu senti minha garganta fechar. Do que você está falando? Minha voz saiu baixa, quase um sussurro. Ele sorriu. Era sorriso gentil. Sorriso? Paternal. E isso me apavorou ainda mais. Estou falando sobre o seu destino, minha pequena, sobre o seu lugar no mundo, sobre algo que sempre esteve dentro de você, mesmo que ninguém tenha te contado. O calor do ambiente pareceu sumir. Meus dedos tremiam. Minha mãe me vendeu para você. Por dinheiro. O homem soltou uma risada baixa. Dinheiro. Ah, minha querida. Não. Sua mãe não me vendeu por dinheiro. Ela tentou te esconder de mim. Minha visão escureceu por um segundo. O que ele estava dizendo? Minha mãe tentou me esconder dele. Isso não faz sentido. Ele inclinou a cabeça levemente para o lado, me observando como se eu fosse uma peça de xadrez que finalmente tinha sido movida para o lugar certo. Sua mãe fez de tudo para que você nunca soubesse a verdade. Mas você não sente. E eu franzi a testa, tentando ignorar a onda de desespero que se acumulava dentro de mim, o que eu deveria sentir. Os olhos dele brilharam na penumbra da sala, que você nunca pertenceu ao mundo onde cresceu, que há algo diferente em você, algo que te separa de todas as outras pessoas, algo que sua mãe tentou desesperadamente enterrar. Meus lábios estavam trêmulos e eu queria negar. Queria dizer que ele estava errado, mas algo dentro de mim sabia que ele estava certo. Desde pequena, eu sempre senti que havia algo em mim que não fazia sentido, algo que me fazia diferente, algo que minha mãe nunca me explicou, mas que eu via nos olhos dela quando ela me olhava. Medo. Ela tinha medo de mim. Ou melhor, medo do que eu poderia ser. O homem se aproximou mais um passo. Mas agora não há mais por que fugir. Naira, eu estou aqui. Meus olhos estavam arregalados, meu corpo tenso. Quem é você? O sorriso dele desapareceu. E o silêncio caiu como uma faca entre nós. O homem inclinou-se levemente para a frente. Seus olhos negros encontraram os meus. E então, ele sussurrou? Seu verdadeiro pai. Minha visão escureceu. Tudo dentro de mim parou. A sala ficou distante. Os rostos ao redor ficaram borrados. A única coisa que existia era aquela palavra. Pai, o homem que eu temia mais do que qualquer coisa, o homem de quem minha mãe tentou me esconder, o homem que, no fundo, eu sempre soube que existia, mas nunca ousei perguntar. E eu queria gritar, eu queria correr, mas minhas pernas não se moviam. Meu próprio corpo estava me traindo. Ele ergueu a mão devagar e estendeu os dedos para tocar meu rosto, e quando sua pele encostou na minha, um arrepio percorreu minha espinha como um choque elétrico. Eu senti. Algo dentro de mim despertou. Eu suba. No fundo do meu coração, que nada mais seria como antes.
O toque dele foi frio, não gelado como o vento do inverno, mas um frio que vinha de dentro, que parecia se arrastar pela minha pele e se enraizar nos meus ossos. Meu corpo inteiro ficou tenso. Minha mente gritava para eu recuar, para fugir, para arrancar aquela mão de mim, mas eu não consegui, porque no momento em que ele me tocou, algo aconteceu. Uma onda de calor percorreu meu corpo, algo que eu não sabia dar nome. Foi uma sensação tão forte que fez minhas pernas fraquejarem. Eu senti como se uma porta tivesse sido aberta dentro de mim, uma porta que eu nem sabia que existia. Uma porta que minha mãe tentou manter fechada a vida toda. Minha respiração ficou presa na garganta. Oh, Homem, meu pé, sorriu. Você sentiu? Não sentiu. Meus olhos estavam arregalados. Meu coração batia descompassado. Eu queria dizer que não, e eu queria negar. Mas como negar algo que estava queimando dentro de mim? Ele abaixou a mão lentamente e deu um passo para trás, me observando como se eu fosse uma peça de um quebra-cabeça que finalmente se encaixou. Eu sabia que não seria preciso muito. Minha mente girava. Nada fazia sentido. Nada parecia real. Eu olhei para a mulher atrás dele, tentando encontrar alguma resposta em seu rosto. Ela apenas me observava com aquele olhar calculista, frio, como se fosse um cientista analisando um experimento que estava finalmente dando certo. Meus olhos voltaram para ele. O que você fez comigo? Ele sorriu de novo. Nada. Eu apenas despertei o que sempre esteve aí. Minha boca estava seca. Meu peito subia e descia rápido demais. Eu estava apavorada. Mas, ao mesmo tempo, algo dentro de mim não estava. Algo dentro de mim estava curioso. E isso era o que me assustava mais. O silêncio na sala era esmagador. Eu sentia os olhos de todos sobre mim. Esperando. Esperando o quê? Eu não sabia. Mas eles sabiam. Meu pai se virou e começou a andar devagar pela sala, passando a mão pelos móveis antigos cobertos de poeira, como se estivesse perdido em pensamentos. Sabe? Naida. Eu esperei muito tempo por este momento. Sua mãe tentou me impedir, tentou te esconder. Tentou te manter longe de mim. Ele se virou para me encarar. Mas o destino sempre encontra seu caminho. Meu coração apertou. Eu sentia que, a qualquer momento, ele diria algo que mudaria minha vida para sempre. E eu não estava preparada para ouvir. Ele deu mais um passo à frente. Você quer saber por que sua mãe te entregou para mim? Minha respiração ficou presa. Você quer saber o que ela tanto tentou esconder de você? O chão sob meus pés parecia instável. Eu queria saber, mas eu também não queria, porque eu sabia que, depois de ouvir a resposta, eu nunca mais seria a mesma. O ar dentro da sala estava pesado, denso como névoa. Meu peito subia e descia de forma irregular, e minha visão parecia embaçada, como se minha mente estivesse se recusando a processar o que estava prestes a acontecer. O homem diante de mim, meu pé, me observava com uma paciência que dava medo. Ele sabia que eu não tinha para onde correr, que não adiantava me debater ou tentar escapar. Ele sabia que eu precisava ouvir a verdade. E eu, no entanto, não sabia se estava pronta para ouvi-la. Minha mãe passou anos tentando me manter longe dele, me entregou para um homem cruel, me vendeu como se eu fosse um objeto, tudo para me afastar de algo muito pior. Mas pior o quê? O que era tão terrível a ponto de justificar tudo o que ela fez? Minha garganta estava seca. Veio. Minha voz saiu fraca, quase um sussurro. Ele sorriu. Eu sabia que você queria saber. Ele se aproximou lentamente, como se quisesse saborear cada segundo daquele momento. Sua mãe nunca te contou quem eu era, e também nunca te contou quem você é. Meus olhos se estreitaram. Quem isso? Ele inclinou a cabeça levemente para o lado,
como se estivesse analisando minha reação. Você sente. Não sente algo dentro de você. Algo diferente. Algo que nunca fez sentido. Um arrepio percorreu minha espinha. Desde criança. Eu sempre tive a sensação de que não pertencia a lugar nenhum. Sempre senti olhares sobre mim. Sempre tive pressentimentos inexplicáveis, uma intuição afiada. Sonhos estranhos que pareciam reais. Sempre senti medo de coisas que eu nem sabia nomear. E minha mãe? Minha mãe sempre me olhava com aquela expressão de pavor, não porque temia por mim, mas porque temia o que eu poderia me tornar. Engoli em seco. Minha mãe me vendeu para me afastar de você. Por quê? O sorriso do homem cresceu, mas seus olhos continuaram vazios, porque ela sabia que mais cedo ou mais tarde, você voltaria para mim. Meu coração disparou. O que você quer dizer com isso? Ele deu um passo ainda mais próximo, até que eu pude sentir o cheiro amadeirado do seu perfume. Você nunca pertenceu a ela. Nunca pertenceu àquele mundo. Ela tentou negar isso a vida toda. Tentou te esconder. Mas você nasceu para estar aqui. Eu balancei a cabeça. Recuando. Não. Isso não faz sentido. Ela era minha mãe. Ele sorriu. Mas havia algo de cruel naquele sorriso. Era. O chão sob meus pés pareceu tremer. Minha visão ficou turva por um instante. Meu estômago revirou. Eu queria dizer que ele estava mentindo. Queria dizer que minha mãe era minha mãe e pronto. Mas havia algo dentro de mim. Algo que me dizia que eu nunca soube de toda a verdade. Os olhos dele furaram os meus. Ela te criou. Mas você não é dela. Meu peito apertou. O que você quer dizer com isso? O silêncio na sala ficou insuportável. E então? E ele sussurrou. Você é minha filha. Sou minha. Meu mundo desabou. Minha respiração ficou presa no peito. Aquela palavra ecoava na minha mente como um trovão. Você é minha filha. Sou minha. Não. Não podia ser verdade. Ele estava mentindo. Minha mãe sempre foi minha mãe. Sempre esteve lá. Sempre foi dura. Sempre foi fria. Mas era minha mãe. Eu sacudi a cabeça tentando afastar a ideia. Isso é mentira. Minha voz saiu trêmula. Mas firme, o homem não se abalou. Ela apenas me observava, como se estivesse esperando que a verdade se encaixasse dentro de mim. Mentirá. Você sente que eu mentirá. Neide, você sente dentro de você que eu estou mentindo. Meus lábios se abriram. Mas nenhuma palavra saiu. Por quê? Lá no fundo, eu não tinha certeza. O sorriso dele cresceu, como se estivesse lendo minha mente. Você sempre soube que era diferente. Sempre sentiu. Sua mãe tentou te esconder de mim porque sabia que não poderia me impedir para sempre. Mas ela cometeu um erro. Achou que, te afastando, faria essa parte de você desaparecer. Ele se inclinou um pouco para frente. Mas o que está dentro de você não pode ser apagado. Meus dedos estavam gelados. Meu corpo inteiro tremia. Se você está dizendo a verdade... Minha voz quase falhou. Por que minha mãe me criou? Por que ela me manteve por perto? Se eu nunca fui dela. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a revelar algo importante. Atrás dele, a mulher de vestido preto continuava imóvel, seu olhar analisando cada reação minha, como se estivesse estudando um animal numa jaula. Sua mãe. Te roubou de mim. O ar dentro da sala pareceu evaporar. Meu coração parou por um segundo. Eu piscai lentamente, tentando absorver o peso daquelas palavras. Ela me roubou. Ele assentiu sem desviar o olhar. Ela fugiu com você quando você ainda era um bebê. Se escondeu como uma rata, vivendo à margem da sociedade, fazendo de tudo para que eu nunca a encontrasse. Mas eu sempre soube que um dia você voltaria para mim. Meu peito se apertou. Minha mente girava.
tentando juntar as peças do quebra-cabeça. Se isso era verdade, então tudo fazia sentido. O olhar de medo da minha mãe, o jeito como ela me evitava, como nunca me abraçava, como parecia sempre carregar um peso invisível nos ombros. Ela não me criou por amor. Ela me criou porque me escondeu, porque estava fugindo de algo, ou melhor, de alguém. Meu estômago revirou. Se tudo isso é verdade, o que você quer de mim? O homem sorriu de novo, mas dessa vez havia algo sombrio naquele sorriso. Ele deu um passo à frente até que estivesse tão perto que eu podia sentir sua presença como um peso no ar. E então, ele sussurrou: "Eu quero que você aceite quem realmente é." Meu coração disparou. E foi nesse momento que eu soube. A verdade que ele estava me contando era só o começo do meu pior pesadelo. Minha cabeça girava. As palavras dele ainda ecoavam na minha mente, me atingindo como socos invisíveis. Eu quero que você aceite quem realmente é. Eu não sabia o que aquilo significava. E, ao mesmo tempo, sabia que não queria descobrir. Minha respiração estava curta, pesada, como se o próprio ar dentro daquela casa estivesse contra mim. Meus joelhos estavam fracos, minha garganta seca, e tudo o que eu queria era gritar, correr, desaparecer, mas não havia para onde fugir. Ele estava diante de mim, meu pé, me olhando como se soubesse algo que eu ainda não sabia, como se estivesse esperando que algo dentro de mim despertasse. A mulher de vestido preto permaneceu imóvel atrás dele, observando-me com aquele olhar analítico. Empezou a... Ela sabia. Os outros na sala sabiam. Todos ali sabiam algo sobre mim que eu ainda não sabia. E isso me aterrorizava. Meu peito subia e descia rapidamente. Meu corpo tremia. Eu não sou nada disso. Minha voz saiu trêmula, fraca, como se nem eu mesma acreditasse nas minhas palavras. Oh, homem sorriu. Você tem certeza? Meu coração parou. Por que não? Eu não tinha certeza. E eu nunca tive. Desde que me lembro, sempre senti algo diferente dentro de mim. Algo que não sabia explicar. Minha mãe nunca falava sobre isso. Mas eu via nos olhos dela. Ela tinha medo de mim. Agora eu sabia por quê. Engoli em seco. O que você quer de mim? Minha voz era um fio. O homem deu mais um passo à frente. E então, com um tom calmo, ele sussurrou: "Eu quero que você desperte." Um arrepio percorreu minha espinha. Despertar. O que isso significava? Eu recuei, meu corpo inteiro alertando que algo muito errado estava prestes a acontecer. Ele percebeu minha hesitação e sorriu. Inclinando levemente a cabeça, sua mãe tentou impedir isso, tentou enterrar quem você realmente é. Mas não pode mais fugir. Minha querida, está na sua essência, no seu sangue. Você pode sentir. Não pode. E eu queria negar. Eu queria gritar que ele estava errado. Mas no instante em que ele disse aquelas palavras, algo dentro de mim se revirou. Era como se uma porta estivesse se abrindo. Uma porta que minha mãe tentou manter trancada a vida inteira. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Eu não sabia o que estava acontecendo. O silêncio dentro daquela casa parecia vibrar no ar, como se o próprio ambiente estivesse prendendo a respiração junto comigo. O homem, en meu pé, continuava parado diante de mim, esperando. Seu olhar não era de impaciência nem de pressa. Ele apenas me analisava, como se soubesse que algo dentro de mim estava prestes a se romper. E ele estava certo, porque eu sentia, algo dentro de mim estava mudando. Um calor começou a subir pelo meu peito, diferente de qualquer coisa que eu já havia sentido antes. Era como se algo estivesse despertando sob minha pele, uma presença silenciosa, que sempre esteve ali, mas que minha mãe tentou desesperadamente manter adormecida. Minha cabeça latejava, meu corpo formigava. Eu respirei fundo, tentando lutar contra aquilo. Mas quanto mais eu resistia,
mais forte ficava. O homem percebeu, ele sorriu. Não lute contra isso. Minha filha, esse é o seu verdadeiro eu. Minha visão escureceu por um momento. Meu coração martelava dentro do peito, como se estivesse tentando se libertar de algo que o aprisionava há muito tempo. E então, eu senti, não com os sentidos comuns, mas com algo mais profundo. Era como se meu corpo estivesse conectado a algo maior, a algo que sempre esteve ali. À espreita, o ar ao meu redor pareceu mudar, ficando mais denso. A mulher de vestido preto observava atentamente, como se estivesse esperando o momento certo para intervir. E então, tudo parou. Por um segundo tempo parecia suspenso. O vento do lado de fora parou, o barulho das árvores sumiu, o próprio som do meu coração ficou abafado. E foi nesse instante que tudo fez sentido. Minha mãe me escondeu porque ela sabia que, se eu chegasse até aqui, não haveria volta. Ela sabia que no momento em que eu sentisse esse poder dentro de mim, eu nunca mais seria a mesma. Pior. Ela sabia que eu gostaria disso. Meu peito subia e descia rápido demais. O que está acontecendo comigo? Minha voz saiu rouca. O homem sorriu mais uma vez. Satisfeito. Você está despertando. Uma onda de choque percorreu meu corpo. Eu tremi. Mas não era medo. Era algo mais profundo. Algo que parecia certo. A verdade parecia estar ali. O silêncio dentro daquela sala era sufocante. Meu coração martelava no peito, cada batida mais forte que a anterior. Meu corpo inteiro tremia. Mas não era de frio. Era o tipo de tremor que surge quando a gente sabe que está prestes a ouvir algo que vai mudar tudo para sempre. O homem à minha frente me analisava com paciência. Ele não tinha pressa, porque sabia que eu não tinha para onde fugir, porque sabia que eu precisava ouvir a verdade. Naida, sua mãe tentou esconder isso de você, mas agora chegou a hora. Minha mente gritava para que eu corresse dali, para que eu tapasse os ouvidos e fingisse que nada daquilo era real. Mas eu não podia, porque, pela primeira vez, eu estava prestes a entender o que minha mãe tentou me esconder a vida inteira. Minha voz saiu trêmula, mas firme. A verdade sobre o quê? O homem deu um passo à frente, como um predador que sente o cheiro do medo da presa, sobre você, sobre quem você realmente é. Minha garganta secou. Minha respiração estava curta e rápida, como se eu estivesse tentando pegar todo o oxigênio do lugar. Antes que algo terrível acontecesse, eu balancei a cabeça. Eu sou apenas uma garota comum? Eu sou. Mas minha voz morreu antes que eu pudesse terminar a frase. Porque, no fundo, eu sabia que nunca fui só uma garota comum. Minha mãe sempre foi dura comigo. Sempre evitou falar sobre meu passado. Sempre carregou um peso invisível no olhar. E, agora, diante daquele homem, tudo parecia fazer sentido. O que ele ia me dizer? O que ele sabia que eu não sabia? O homem suspirou e inclinou a cabeça levemente para o lado, como se estivesse estudando cada pequeno movimento meu, e então ele disse: a mulher que você chamou de mãe a vida inteira, roubou você de mim. Meu corpo congelou. O mundo pareceu virar um borrão ao meu redor. O que minha voz saiu mais fraca do que eu gostaria. O homem deu mais um passo à frente, seus olhos fixos nos meus. Ela te levou embora. Naida, você não pertencia a ela. Você nunca pertenceu. Minha mente girava, tentando processar aquelas palavras. Eu queria dizer que ele estava mentindo, que era impossível. Mas, no fundo, eu sabia que era verdade. A forma como minha mãe sempre me olhava com culpa, os silêncios pesados quando eu perguntava sobre minha infância, o medo dela. Ela me tirou de alguém. Ela fugiu com um bebê que não era dela. Eu pisquei rápido, tentando conter o desespero crescente dentro de mim, porque minha voz saiu baixa.
O homem sorriu. Mas não havia alegria no seu sorriso, porque eu não quis mais a sua mãe. Aquela frase me atingiu como um soco no peito. Eu engoli em seco. O quê? Ele se aproximou mais. Sua voz agora baixa, quase um sussurro. Ela me amava. Era obcecada por mim, mas eu não a queria mais. Meu estômago revirou. Meu peito doía como se algo estivesse sendo esmagado dentro de mim. Ela era sua mulher. Ele soltou uma risada seca. Ela queria ser, mas eu nunca a quis. E quando eu disse que tudo entre nós tinha acabado, ela ficou fora de si. Meu coração martelava. O que ela fez? O silêncio na sala era tão pesado que eu sentia o ar vibrando ao redor. E então, ele me disse algo que fez minha visão escurecer por um segundo. Ela pegou você e fugiu. Meus joelhos fraquejaram. Minha mãe não era minha mãe. Ela me roubou. Mas não porque queria me salvar, não porque queria me proteger, mas porque queria se vingar. Ela me usou como uma arma contra o homem que a rejeitou. As peças do quebra-cabeça começaram a se encaixar. O jeito como ela me tratava, o jeito como ela me olhava, o jeito como ela nunca falou sobre amor, porque eu não era uma filha para ela. Eu era um lembrete da sua vingança. Meu estômago se revirou. O homem continuava me olhando, esperando que eu absorvesse tudo, e então, ele disse a última coisa que eu queria ouvir. E agora você voltou para onde sempre deveria ter estado. O chão sob meus pés parecia prestes a desabar. Minha mente gritava. Eu queria correr. Queria acordar desse pesadelo, mas não havia para onde fugir, porque a verdade já estava dentro de mim e eu nunca mais poderia voltar a ser a mesma. Minha cabeça latejava. Meu peito subia e descia rápido demais. Como se o próprio ar estivesse sendo arrancado dos meus pulmões, as palavras dele ainda ecoavam dentro de mim. Ela me roubou, porque eu não a quis mais. Minha mãe não. A mulher que me criou. Tinha me levado não por amor, não porque queria me proteger, mas porque queria se vingar. Eu nunca fui um bebê desejado. Eu fui uma arma. Eu fui um troféu da obsessão doentia de uma mulher que não aceitou ser rejeitada. Meu estômago revirava. Minha garganta estava seca. O homem à minha frente me observava com calma. Sem pressa, como se soubesse que minha mente estava desmoronando, pedaço por pedaço. Agora você entende. Não é. Sua voz era baixa, quase um sussurro. Eu queria responder. Eu queria gritar, mas nada saía da minha boca. Minha mente girava. Lembrei dos olhares de medo daquela mulher, das noites em que ela chorava escondida, dos momentos em que parecia carregar um peso que não podia compartilhar. Ela passou a vida fugindo, mas nunca fugiu por mim. Fugiu porque sabia que um dia ele me encontraria. E agora, aqui estava eu, diante dele. Diante do homem de quem ela passou a vida toda tentando me esconder. Minhas pernas fraquejaram. Meus joelhos cederam. Caí de joelhos no chão de madeira fria. As lágrimas começaram a escorrer antes que eu pudesse segurá-las. Isso não pode ser verdade. Minha voz saiu trêmula. Quebrada, o homem se abaixou na minha frente. Suas mãos segurando meus ombros com firmeza. Olhei para mim. Naida, eu não queria olhar. Não queria ver aquele rosto. Aquele olhar que parecia acabar dentro de mim, mas meus olhos se ergueram contra minha própria vontade, e ali estava ele. O homem que deveria ter sido meu pai, o homem que nunca me procurou, o homem que deixou que eu fosse levada. Meu peito doía, meu coração martelava. E então, a pergunta veio. A pergunta que queimava dentro de mim como fogo. Se você sabia, por que nunca me procurou? O homem piscou lentamente, mas não demonstrou surpresa. Ele esperava que eu perguntasse isso. Ele sabia que essa era a dúvida que me corroía. Ele suspirou e passou a mão pelo rosto, como se estivesse escolhendo bem as palavras antes de falar. Oi, procurai. Naida.
Minha respiração ficou presa na garganta. Não, não, não é verdade. Ele assentiu. Sim. Eu procurei você por anos. Mas ela foi esperta. Ela sabia como se esconder. Ela fez de tudo para que eu nunca a encontrasse. Minha mente girava. Ele estava dizendo a verdade. Ou era apenas mais uma mentira? Então, por que agora? Porque só agora me encontrou. O olhar dele ficou mais sério. Porque depois de tantos anos, finalmente encontrei o fio certo para puxar. Meu peito apertou. Que fio? O silêncio tomou conta da sala. O homem se afastou um pouco e se levantou, passando a mão pelo queixo, como se estivesse ponderando se devia ou não me contar. E então? E ele disse, porque sua mãe morreu? Meu coração parou. Minha respiração falhou. O mundo inteiro pareceu congelar ao meu redor. Eu pisquei. O quê? O homem me encarou. Sérieux, ele amorou. Naida. E quando isso aconteceu, eu finalmente consegui te encontrar. Minha visão ficou turva. Minha mente gritava. Recusando-se a acreditar, minha mãe morta, não. Isso não podia ser verdade. A mulher que passou a vida fugindo, que me carregou junto para todos os lugares, que me vendeu, que me abandonou. Ela simplesmente morreu. Sem eu saber. Sem eu estar lá. Meu peito doía de um jeito que eu não conseguia descrever, porque, por mais que ela tivesse me feito mal, por mais que ela tivesse destruído minha infância, ela ainda era a única mãe que eu conhecia. E, agora, ela se foi. Minha respiração ficou presa. O ar parecia pesado. E então, percebi algo. Você sabia onde eu estava. O tempo todo. Minha voz saiu baixa, mas cortante. Os olhos dele não se desviaram dos meus. Ele não negou. Meu coração acelerou. Você me encontrou depois que ela morreu, porque já sabia onde eu estava. Ele suspirou. Sim. Eu sabia. Uma onda de choque percorreu meu corpo. Meu estômago revirou. E você nunca veio me buscar. Minha voz finalmente explodiu. A dor. A raiva. A confusão. Tudo desabou de uma vez. Eu me levantei. Minhas mãos tremendo. Meu corpo inteiro fervendo de emoções que eu não conseguia controlar. Você me deixou lá. Você sabia onde eu estava e me deixou naquele inferno. Os olhos dele brilharam por um segundo, mas ele manteve a calma. Eu não podia simplesmente aparecer. Naida, você não entenderia. Você precisava chegar até mim. Meus punhos se fecharam. E eu queria gritar. Eu queria correr. Mas eu sabia que não tinha para onde ir, porque agora não havia mais volta. Eu sabia a verdade. E a verdade era um fardo que eu nunca mais poderia carregar sozinha. O homem me observava, esperando minha reação, esperando que eu absorvesse tudo, esperando que eu aceitasse. Mas como aceitar algo assim? Como aceitar que minha vida inteira foi construída em cima de uma mentira? Minha respiração estava curta, meus olhos ardendo. Minha mente estava cansada. Eu não sabia mais no que acreditar, não sabia mais quem eu era. E naquele momento, percebi a coisa mais assustadora de todas. Eu nunca soube quem eu realmente era. O homem, meu pai biológico, me observava com aquela calma que dava medo, como se estivesse esperando que eu aceitasse a verdade, mas eu não ia aceitar. Não tão fácil, porque tudo que ele disse até agora não era o bastante. Eu ainda não sabia quem eu era. É pior, eu não sabia o que ele queria de mim. Minhas mãos tremiam. Se você sabia onde eu estava esse tempo todo, min hovushoyu áspero, carregada de dor e raiva, porque nunca veio me buscar. O homem piscou devagar. Não demonstrou surpresa. Ele esperava essa pergunta. Porque você precisava vir até mim por conta própria. Meus punhos se fecharam. Eu queria rir. Rir da hipocrisia.
da arrogância, do absurdo daquela resposta. Precisava vir por conta própria. Minha voz se elevou, cheia de incredulidade. Eu era uma criança. Você me deixou crescer no meio do inferno porque achou que eu precisava descobrir por mim mesma. O homem suspirou e passou a mão pelo rosto, como se estivesse cansado. Você não entenderia antes. Naira, você precisava passar por tudo isso para ver a verdade. Uma onda de fúria percorreu meu corpo. Que verdade? Que tipo de pai deixa a filha ser vendida e tratada como um objeto? Eu não percebi que estava gritando até sentir minha garganta doer, mas eu não ligava, porque eu precisava gritar. Eu passei a vida inteira engolindo minha dor, aceitando que eu era indesejada, descartável, esquecida. Mas agora eu sabia que o homem que poderia ter me salvado estava lá o tempo todo, e ele não fez nada. Meus olhos ardiam. Você não tentou me salvar. Você me deixou para trás. O homem permaneceu em silêncio por alguns segundos. Então, ele deu um passo para trás, como se estivesse me analisando de um ângulo diferente. E então, ele disse algo que fez meu sangue gelar. E mesmo assim, você sobreviveu. Minha respiração ficou presa no peito. Meu estômago revirou. Ele não estava negando. Ele não estava tentando se justificar. Ele estava apenas me dizendo o que ele via. Eu não era uma vítima na visão dele. Eu era alguém que sobreviveu. Eu era a prova de que ele estava certo, e isso me deixou ainda mais furiosa. Sobreviver não significa que eu estou bem. Minha voz saiu baixa, carregada de ressentimento. Ele sorriu de canto. Mas você está aqui. Eu engoli em seco. Porque, de alguma forma, aquilo era verdade. Eu passei pelo inferno. Fui vendida, rejeitada, abandonada. E ainda assim, eu estava ali. Eu estava viva. Mas isso não justificava tudo. E isso não fazia dele meu pai. Meu olhar se endureceu. Você pode ter me gerado, mas nunca foi meu pai. O sorriso dele desapareceu. Isso não muda o fato de que você é minha filha. Meu peito apertou. Porque, pela primeira vez, eu vi algo diferente nos olhos dele. Algo humano. Algo que parecia arrependimento. Mas eu não ia me iludir. Eu não podia. Por quê? No final das contas, nada do que ele dissesse poderia mudar o passado. E, pela primeira vez, eu entendi. Nada do que ele dissesse importava, porque ele não me definia. Ele não era dono da minha história. Eu não precisava ser prisioneira das decisões dele. Eu não precisava ser prisioneira do meu passado. E foi nesse momento que eu soube. Eu tinha duas escolhas. Eu poderia continuar vivendo presa ao que aconteceu comigo, ou eu poderia finalmente seguir em frente. E eu sabia qual escolha minha mãe nunca fez. Ela passou a vida fugindo, carregando dor, mágoa e ódio. E, no final, ela morreu sem nunca ter se libertado. Eu não queria esse destino para mim. Eu queria algo mais. Minha respiração começou a se acalmar. Meu coração ainda estava pesado. Minha alma ainda estava machucada. Mas agora, eu sabia o que precisava fazer. Eu levantei o olhar. Firma, eu não sei quem eu sou, mas eu sei quem eu não quero ser. O homem franziu a testa, levemente confuso. E continuei. Eu não quero passar o resto da minha vida procurando culpados. Eu não quero carregar esse peso. Eu não quero ser como ela. Eu vi algo brilhar nos olhos dele. Então, o que você quer ser? Eu fechei os olhos por um momento, respirei fundo. E então, tu dis, livre. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Não era um silêncio de medo, de submissão, de desespero. Era um silêncio de decisão, de libertação. E naquele momento,
Suba. Eu nunca mais seria prisioneira do meu passado. Eu nunca mais deixaria que minha história fosse escrita pelos erros dos outros. Eu ia recomeçar. E dessa vez, eu mesma escreveria o final. O sol batia na minha pele de um jeito diferente naquela manhã. Pela primeira vez em muito tempo, eu não senti medo ao abrir os olhos. Não havia gritos, não havia correntes invisíveis me prendendo ao passado. Só havia o vento tocando meu rosto e o som distante do mundo seguindo em frente. Eu sabia. Era hora de seguir em frente também. Depois daquela conversa com meu pai biológico, eu poderia ter me afundado em ódio. Poderia ter passado o resto da minha vida remoendo cada ferida, cada injustiça, cada cicatriz, mas eu sabia que esse era o caminho mais fácil. O difícil era deixar ir. O difícil era aceitar que a dor faz parte da jornada, mas não precisa ser a nossa casa. Minha mãe nunca conseguiu se libertar. Ela passou a vida fugindo de um homem que já não a perseguia. Ela passou a vida carregando um peso que não precisava carregar. E eu quase fiz o mesmo. Eu quase fui engolida pela dor, quase deixei que tudo o que me aconteceu definisse quem eu era. Mas ali, diante daquele homem, percebi que a minha história não era sobre ele. Não era sobre minha mãe. Era sobre mim. E se era sobre mim, eu podia escrever um final diferente. Foi um processo lento. A dor não desapareceu de um dia para o outro. O passado ainda me assombrava em algumas noites, ainda fazia minha pele arrepiar quando o silêncio era profundo demais. Mas, pouco a pouco, eu aprendi a transformar o medo em força. Comecei a trabalhar, a juntar dinheiro, a construir algo que fosse meu. Aprendi que a vida não é feita apenas de coisas que nos acontecem, ela é feita do que fazemos com o que nos acontece. E eu escolhi não ser mais vítima, e eu escolhi me reconstruir. Aos poucos, comecei a me cercar de pessoas que me faziam bem. Aprendi a confiar de novo. Aprendi que o amor pode ser real quando não vem acompanhado de posse ou dor. Aprendi que merecia mais do que apenas sobreviver, e eu merecia viver. Dia. Enquanto olhava para o espelho, vi algo que nunca tinha visto antes. Paz, minha história foi cruel. Eu passei por coisas que ninguém deveria passar. Mas eu sobrevivi. E mais do que isso, eu me tornei alguém que a dor não conseguiu destruir. Porque a dor não nos define. O que nos define é o que escolhemos fazer com ela. E eu escolhi ser feliz. Eu escolhi me perdoar. Escolhi perdoar minha mãe. Escolhi deixar o passado onde ele pertence. Porque a vida segue. Ei, agora, eu posso dizer que na minha história, avancei. Antes de eu me despedir de vocês, meus queridos, eu peço, por favor, se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso vai me ajudar muito. Até me.